O estudo da causa do movimento dos corpos é algo que surgiu nos tempos de Aristóteles. Aristóteles viveu por volta do século IV a.C. e, com base em seus estudos acerca da natureza do movimento dos corpos, concluiu que um corpo só se movimenta se uma força estiver sendo aplicada sobre ele. Sendo assim, segundo a proposição aristotélica, para empurrar um caixote de madeira de um lugar a outro, o movimento prevalece somente se uma força estiver atuando diretamente no caixote, ou seja, enquanto ele estiver sendo empurrado, e quando não há força, o caixote ficará em repouso. As interpretações sobre os movimentos feitas por Aristóteles perduraram até o Renascimento, quando Galileu, por meio de um método baseado em experimentação, notou equívocos na proposição aristotélica. Ele propôs ideias que revolucionaram o que se pensava até então sobre a causa do movimento dos corpos. Galileu observou que, quando um caixote sobre o solo é empurrado, além da força para deslocar o caixote de uma posição para outra, existem outras forças atuantes, mas essas se opõem ao movimento do corpo. Essas forças contrárias ao movimento ocorrem em razão da resistência encontrada pelo corpo em contato com o ar, que o circunda, e do atrito com o solo. Galileu chegou à conclusão de que, se não houvessem forças contrárias ao movimento do caixote, se fosse possível eliminar a força de resistência do ar e a de atrito com o solo, ele não cessaria o movimento, ou seja, continuaria infinitamente em movimento retilíneo e com velocidade constante após o início do movimento. Esse fato opunha-se ao que se pensava Aristóteles, que dizia que, quando não existisse força aplicada no objeto, consequentemente a sua tendência seria voltar para o estado de repouso. Newton formulou as leis básicas da mecânica, que hoje levam seu nome e são conhecidas como leis de Newton. Essas leis, também conhecidas como as leis do movimento, relacionam o movimento e a força, concordando com as ideias de Galileu, de que um corpo pode estar em movimento mesmo que nenhuma força atue sobre ele. Newton tomou-as como base para o enunciado de sua primeira lei, conhecida como Lei da Inércia, onde disse: todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Em outras palavras, inércia é a tendência que os corpos possuem em permanecer em seu estado natural de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Para exemplificar, foi utilizada uma batida de carro, em que o mesmo estava em movimento retilíneo e uniforme em relação à Terra, e, no momento da batida, o boneco de teste que estava dentro de um carro foi arremessado para frente. Isso ocorreu porque o boneco estava em movimento uniforme juntamente ao carro, mas com a parada brusca do carro, o boneco, pelo princípio da inércia, tende a permanecer em movimento, sendo parado apenas quando chega a outra força atuante, no caso, o airbag do carro.